mudar para um outro país, numa cultura diferente, me introduziu num outro nível ainda de entender mais sobre cuidado, porque, por exemplo, quando eu mudei para a Irlanda, eu comecei a ver que as pessoas começavam a trabalhar depois de terminar uma faculdade e um mestrado. Então, o primeiro trabalho delas, elas tinham 23, 25 anos. A maioria das pessoas. A maioria, tipo, 60% das pessoas. E aí eu pensava na minha cabeça que eram pessoas preguiçosas, pessoas que, tipo, como assim? Você tem que começar a trabalhar com 18 anos? Você não sabe nada da vida, 25 anos? Fui descobrir, na verdade, que tolo era eu mesmo, muito, porque como assim você já tem que começar a trabalhar com 15 anos? Aí eu comecei a trabalhar com 9 anos. E, tipo, não, por quê? Você é uma criança, você não tem que fazer nada. Você só tem que se divertir, que aprender, que fazer pergunta, que ser respeitado. Quando adolescente também. E a gente vive numa sociedade onde se é dito que você já tem que ter responsabilidade de justamente isso do respeitar o que a criança está sentindo é ser mimada. Tipo, mas a criança não entende nada emocionalmente, ela está descobrindo tudo sobre a vida, inclusive as emoções. E aí a gente força tantas coisas. E aí eu lembro de sentir tristeza e pensar, nossa, queria muito ter só começado a pensar em ter que trabalhar com 25 anos depois de ter me formado e feito um mestrado. Porque não, tipo, pagar minha própria faculdade. Se eu não trabalhasse, não tinha faculdade. Não tinha aluguel, não pagava nada disso. E é tipo, como eu vou me considerar mimado ou considerar alguém mimado por viver numa sociedade que se começa a trabalhar mais tarde, sabe? Sendo que, se você pensar, faz parte de um desenvolvimento, você ter espaço para você entender o que você quer, para você descobrir o que você quer. E esse mimo, por assim dizer, entra nesse local de te dar a escolha, né? De te permitir descobrir o que você quer. Por um lado, de pessoas cuidando de você, por amor, por afeto, por cuidar. E não por obrigação, né? Porque tem muitos pais que fazem esse sentimento também, né? De que, tipo, eu te alimento, você mora no meu teto e você tem obrigação e tudo mais. Mas isso é um Eu outro tenho, sentimento de raiva aqui. eu tenho muito paciente que foi criado, mas não foi cuidado. Então, recebeu dos pais o básico para sobreviver, comida, água, abrigo e tal, mas não recebeu afeto, não recebeu segurança emocional e tal. Então, foi criado. O pai criou mesmo, ele teve escola, comida, não sei o quê, que, gente, eu não estou desmerecendo, tá ótimo, que bom que teve. Mas o que também vai fazer falta na vida adulta é o se sentir cuidado, é o perceber que criou um vínculo emocional com esse pai, com essa mãe, é entender que foi com eles que você aprendeu a amar, ser amado, que você reconhece hoje num relacionamento a sensação de ser amado, porque você já viveu isso na sua casa, porque você já sentiu isso na sua casa. E tem gente que nunca sentiu isso em casa. Então não consegue identificar e entender num relacionamento o que é se sentir amado e cuidado. Aí vai, às vezes, confunde esse cuidado que recebe do parceiro com controle ou com excesso, tipo, se incomoda, fala, ai, é meio grudento, meio, não consigo entender, assim, porque não tem proximidade com esse sentimento de afeto, de amor e tal. E aí, isso sim vem da infância e não tem como, mas a maneira que a gente aprendeu a lidar com as nossas emoções na infância, que a gente aprendeu a regular isso, a lidar com isso, sim vai vir para a vida adulta. Então, se você não tinha liberdade de chorar, você vai ser o adulto que não se permite chorar, que não sabe nem lidar com essa sensação. Se você chorou e foi humilhado e foi exposto, como normalmente, né, década de 80, nossa, a criança chorava, virava quase o evento, todo mundo rindo e aquela coisa toda. Para você vai ser muito difícil, não só de chorar em público, mas demonstrar o que você está sentindo, demonstrar vulnerabilidade e tal. De jeito nenhum você vai conseguir, porque você tem essa ferida aí lá de trás, né? E não adianta a gente querer crucificar os nossos pais agora, e, tipo, olha, que péssimo, olha como eu sou infeliz, porque minha mãe, meu pai, não sei o quê. Se responsabilize agora pelo que você pode mudar em relação a isso, porque não é mais responsabilidade dos seus pais. O papel deles, se você é um adulto, hoje está ouvindo a gente, de alguma maneira, os seus pais cumpriram o papel deles, que é te manter seguro e saudável e ali na infância e tal, né? Você chegou na vida adulta, quer dizer que lá na infância alguma coisa deu certo para você
sobreviver. Odeio essa expressão sobreviver, né? Porque a gente não tem que sobreviver a uma infância, mas enfim, a gente tem que viver a nossa infância, né? Mas a partir do momento que você é um adulto, isso é responsabilidade sua. Ficar jogando pedra em pai e mãe é não se responsabilizar pelo processo, e se você não se responsabiliza pelo seu processo, você não consegue mudar. E responsabilização é a palavra-chave quando a gente pensa em alguém mimado, né? Porque o mimado, ele quer que o mundo resolva os problemas e as necessidades dele. E acabou. Não é sobre ele resolver, não é sobre ele se responsabilizar. Primeiro, eu tô sentindo isso porque não é culpa minha. Vocês que fizeram alguma coisa errada, por isso que eu tô aqui chateado. E segundo, resolvam isso, porque eu não posso ficar aqui, assim chateado. Alguém tem que resolver isso pra mim. Essa é a visão do mimado. E quando a gente fala, cara, mas tá, como é que se trata então alguém mimado? Como que eu lido com alguém mimado? Impondo responsabilidades para ele. Ah, porque eu tô chateado com você. Pois é, você estar chateado comigo é um problema seu, porque a chateação é sua, eu não tenho nada que fazer em relação a isso. Lide você com a sua frustração emocional aí. Ah, mas não sei o que, né? Não vou fazer nada para mudar. Porque, né, não é esse movimento que a gente faz quando alguém mimado. Ah, porque eu tô chateado, você fala, meu Deus, eu preciso resolver isso. O que que eu faço para a pessoa se sentir melhor? Gente, mas o estado emocional é responsabilidade da própria pessoa. Ela que é responsável pelo próprio estado, ela que é responsável por mudar o próprio estado. E por isso que muita gente mimada, tá todo mundo tentando fazer alguma coisa para ela melhorar, mas ela não melhora. Por que será? Porque não tem a ver com o que os outros estão fazendo, tem a ver com ela, com o processo dela. Sabe o que é perigoso nisso? Quando uma pessoa mimada encontra uma pessoa que quer agradar todo mundo. Porque aí Ah, essa pessoa, mas essas aí é o que pessoas, mais elas acontece. casam uma com a outra, entendeu? Essas pessoas, elas são melhores amigas, elas casam. É assim que acontece. Aí você tem alguém que tá dando sangue na relação e dando mil voltas, ok? E você tem o outro que tá numa eterna insatisfação e num incômodo, meu mundo é infeliz e triste, nada muda. E que eu, né? Enfim. Então, eu acho que primeiro, né, para a gente organizar aqui nossa reflexão. Ser mimado é a gente querer impor as nossas necessidades para o mundo e impor ao mundo que ele mesmo resolva o que a gente precisa. Então, eu tenho uma necessidade e alguém precisa resolver isso para mim. Isso é ser uma pessoa mimada. A criança mimada, ela sempre vai ter necessidades e ela vai sempre precisar que alguém resolva isso para ela, na maioria das vezes, porque ela não tem como resolver ainda. Cabe aos pais ensinarem como ela vai resolver, e ponderando, e fazendo, e entendendo até onde você tem que fazer, ou a criança já pode aprender a fazer. Então,